cara da Gabi vendo o videozinho tava ótima, porque ela falava, nossa, esse videozinho eu não conhecia. Que o outro bate-papo que eu tive com a Gabi, a gente já iniciou direto, não tinha vídeo de introdução, esse aqui tem, fica tudo bonitinho. Tá, viu, meus amigos, aqui do Caminhos da Evolução, do YouTube, tanto do Caminhos da Evolução da Rádio Sensorial, como aqui do YouTube do Caminhos da Evolução. Um prazer, uma honra estar com vocês novamente. Gabi, obrigado por estar novamente com a gente aqui, batendo um papo. Nós tivemos um bate-papo, nem faz tanto tempo, né, Gabi? Foi o quê? Tá fazendo 10 dias, uma semana? 10 dias. Você sabe que eu sou péssimo com datas, né? Então, imagina que... Eu também me perco na velocidade que as coisas estão passando. Né? É verdade. E a energia da Gabi falou muito comigo, gente. A energia da Gabi, a forma como ela se expressa, como ela entende as coisas, me falou muito. E uma das coisas que tinha me vindo muito na cabeça, eu falei, esse assunto eu acho que bate-papo com a Gabi vai ser legal. Que é o quanto as estratégias de ignorância são estratégias, em verdade, de dominação. Sérgio, o que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Quem estuda história sabe que os grandes dominadores, os povos que dominaram outros, quando invadiram os locais, a primeira coisa que eles quiseram foi acabar com a cultura local. Porque uma coisa é a guerra em si, a matança, aquela coisa toda. Mas enquanto você não extermina a cultura de um povo, esse povo ainda tem pelo que lutar. O dia que as pessoas não se reconhecem mais como estruturas sociais, como povos que têm uma história e que podem contar essa história, aí a dominação é fácil. Isso aconteceu no nazismo, isso acontecia em Roma, lá na antiga Roma, isso aconteceu várias vezes na história. E o que aconteceu, Gabi, que eu chamei você para conversar comigo sobre isso, é ver o quanto certas pessoas fazem isso umas com as outras. A partir do momento que eu não te conto as coisas, eu te mantenho na ignorância sobre fatos que acontecem comigo, em verdade, eu não estou te afastando. Eu percebi que, ao não te contar, ao te deixar, o termo correto, gramaticalmente, talvez seja desejosa, não sei se cabe, pela informação, na verdade, eu te mantenho comigo. Eu não te perco. Porque se eu te contar, pode ser que você vá procurar coisas mais interessantes. Então, a ignorância tem sido algo que hoje em dia tem feito muito sentido quando a gente quer dominar. Minha amiga, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vinda ao Caminho da Evolução. Falei muita bobagem? Primeiro, obrigada pelo convite. Adorei o convite, estar aqui contigo de novo num programa diferente. Adorei o videozinho da introdução. Realmente estava com essa carinha. Oh, que fofinho. Muito legal. E muito legal esse assunto, assim. Acho um assunto super pertinente. Uma coisa que eu sinto, e conforme você foi falando, foi me vindo, é que acho que a ignorância até tem dois jeitos, né, de usar essa ignorância com as pessoas. Acho que um é que nem você falou, segurando a informação. Então, eu não te dou essa informação, eu te conto metade da informação, ou faço aquela coisa, dou um headline, dou o título, mas não conto tudo e te deixo desejoso. Ou eu invento e te doutrino com uma informação que, na verdade, não necessariamente é correta, não é verdade, é o que eu quero que você acredite, né? E eu acho que isso que você comentou dos povos, quando foram dominados, e aí, infelizmente, né, acho que as religiões e a política têm seu lado bom, mas muitas vezes foram usadas exatamente para manipular as massas, muito com essa ideia da ignorância. Então, deixa eu te dar aqui, te fazer esquecer de algumas verdades, ou não te contar algumas verdades. E deixa eu te ensinar uma coisa aqui para você acreditar como verdade, para você viver no medo, para você viver na culpa, e não conseguir, né, ter sua própria voz, expressar seu próprio potencial, ou seja, ser mais fácil de manipular.
Então, no final do dia, esse artifício, essa artimanha da ignorância é muito usada para manipular as pessoas. Quanto mais ignorantes as pessoas são, com muito mais facilidade, eu acredito que a gente manipule. E aí, seja os governos, seja os líderes religiosos, seja se a gente acredita, né, que existe aí uma sociedade manipuladora maior, etc., grandes famílias e tudo isso, são meios de fazer a gente ficar no escuro, né? Da gente ser um fantoche aí nessa máquina maior. E eu acho, muitas vezes a gente discute muito espiritualidade sobre o que é esse despertar, assim. E eu acho que o despertar nada mais é do que começar a ganhar consciência e começar a pensar por si só, não ficar preso nesse sistema maior de ignorância em que engessam a gente, né? Que nem falam da matriz, da Matrix e tal, em que a gente está engessado em acreditar em certas coisas porque alguém disse pra gente, porque a mídia disse pra gente, porque não sei quem repete que é assim. Mas quem disse? Será que é assim mesmo? E acho que é isso, assim, é quase um mecanismo que já era feito no dominar povos antigos, né? Então, desde antigas civilizações, quando foram lá, romanos dominaram o Egito, e por aí vai. Mas hoje em dia, muito. E acho que hoje em dia que a gente tem essas informações pelas mídias digitais, cada vez é mais fácil manipular as pessoas. Incrível, né? Assim, né? e Tá não tão é nem fácil só... conhecer, tá tão fácil conhecer, mas assim, a Também se perder ignorância... é o lado dúbio, né? Então, e se perder, aí você falou, né? O ignorar, às vezes, tem tanta gente que prefere, né? É mais Tem fácil. não sei qual foi o filósofo, desculpa, não vou lembrar, que falou assim, né? Que a partir do momento que você sabe, você tem mais responsabilidades, né? Enquanto você não sabe, tá tudo Sem bem. dúvida. Sem Mas dúvida. não tá, né? Só que não tá tudo bem. E você falou da questão religiosa. Obviamente, a gente está num programa espiritual, não religioso, de forma alguma, apesar de ter uma derrapada pombanda fortíssima. Mas todas as religiões usam essa estratégia. Todas. Você vê a Igreja Católica, e eu não tenho nenhum problema aqui em falar, se alguém não se sentir confortável, depois sinto muito, tá? Mas a Igreja Católica tem seus dogmas. Sem dúvida. Isso é mistério. Como que Jesus ressuscitou? Mistério. Sabe? As religiões tradicionais, Wicca, paganismo, mesma coisa. Como que você misturando aquela plantinha com aquela outra dá o remédio? Não, só a bruxa que pode saber. Toda religião que tem um livro, e esse livro normalmente foi escrito há algum tempo, a Bíblia foi escrita, não foi, mas assim, há 2026 anos, vamos dizer assim, né? E tem gente que ainda segue fielmente. O Pentateuco kardeciano, apesar de que eu acho fantástico, maravilhoso, foi escrito em 1800. E tem gente que fala, mas isso o Kardec disse de acordo com a cultura da época, gente, dá licença. E mesmo dentro da Umbanda, o que tem de dirigente espiritual que um filho de santo, um médium chega e pergunta, pai tal, mãe tal, por que tem que acender a vela desse jeito? Porque é fundamento. Talvez porque ele não saiba explicar, tá? Talvez porque ele não saiba te explicar, e o medo de te perder, ou o medo de perder aquele... Porque falar não sei é duro. Pode ser constrangedor, né? Sabe? Aí o não sei fala do outro significado da ignorância, da burrice, né? E ignorante é uma coisa, burro é outra. Sim. Sabe que você foi falando e eu lembrei de uma coisa que está relacionada de forma até direta assim, com isso. Eu estudei muito um tema que chama Spiritual Bypass para fazer o doutorado. E dentro do Spiritual Bypass, é como a gente usa a espiritualidade como uma fuga da realidade, seja de trabalhar coisas psicológicas, ou seja, de se sentir superior porque a gente tem conhecimentos espirituais. E aí dentro disso entra o que a gente chama de narcisismo espiritual. E muitos líderes e dirigentes e que se chamam de gurus, etc., com esse narcisismo espiritual, eles acabam fazendo isso. Então, o que eu vou fazer? Deixar as pessoas na ignorância, não dar as informações. Por quê? Porque eu tendo a informação e elas não, eu me coloco num lugar de superioridade. Eu sei e você não, então eu te manipulo, sabe? Então, de novo, né, acaba a ignorância entrando aí numa ferramenta para manipular as massas e às vezes para um se sentir superior ao outro.
E aí você cai num lugar que é totalmente não espiritual, porque no final quem precisa dominar, quem precisa ser superior é o nosso ego, né? Não é Nossa, a alma, fantástico, não é Gabi. o espírito, nem nada disso, assim. E outra coisa que me veio quando você estava falando, que acho que é um tema controverso. Vocês não têm ideia dos guias da Gabi, tá? Vocês não têm ideia dos guias da Gabi. Não sei se ela frequenta, nunca conversei com a Gabi em relação a isso, se ela já foi no terreiro de Umbanda, se ela gosta, não sei o que lá, mas os guias dela são maravilhosos. Mas tudo bem, deixa pra lá, detalhe, essa coisa. Me veio pensando que tem de carinha falando na orelha dela. É isso. Mas tem uma coisa que eu falo que... E para mim, enfim, eu aprendi isso muito a trancos e barrancos, né? Mas eu acho que uma coisa que deixam a gente na ignorância, não dão essa informação pra gente, aí, pro outro lado do despertar, é o como a gente consegue ter respostas e conectar direto com o divino, com Deus. Outro papo a gente falou muito, o que é Deus e tal. Pela nossa voz interna, né? A gente acha que a gente precisa de meios, de pessoas, de lugares, na igreja, etc., para conseguir ter respostas que, na verdade, putz, a gente consegue conectar direto com os guias, com a fonte, enfim, aí tem várias possibilidades de conexão, escutando o que está dentro da gente. Para mim, uma das coisas que mais... Eu estudei muito, algumas religiões, assim, e uma das coisas que mais me afligia, em grande parte das religiões, é isso, assim, tirar o poder da gente, tirar o poder de falar, pô, vocês como, né, filhos, semelhantes de Deus, pedaços do divino, pedaços de um todo maior, cara, você tem conexão direta com a fonte, você não precisa ficar usando o guru, né, usando pares, intermediário aí. E acho que isso é uma forma de ignorância. Não contarem isso pra gente é deixarem a gente na ignorância, sabe? Nossa, fantástico, fantástico. Gabi, uma coisa que também me motivou muito a te chamar. A ignorância pode ser usada, talvez, sem saber que está sendo usada, para preservar uma pessoa. Eu não vou contar para ela, porque se ela souber, ela vai sofrer. Com certeza. Eu acho que a gente... É isso, né? Um pensamento do ser humano. Assim, tem coisas que a gente não prefere dar a si para os outros, porque acha que a pessoa não vai aguentar escutar aquilo, ou que vai sofrer mais do que o necessário. Aquela história, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, tem muita coisa que a gente... E aí, sinceramente, eu acho que tem situações, não dá para julgar, né? Mas tem jeitos de pessoas, assim. E eu, principalmente nos meus relacionamentos pessoais, eu falo assim, ó, seguinte, por mais que doa, eu quero saber verdades. Porque se depois eu descobrir a verdade sozinha e ter me deixado na ignorância, vai ser muito difícil de continuar essa relação, sabe assim? E tem gente que não, tem gente que fala, olha, se essa informação foi muito difícil, não me conta só o que eu preciso saber. Então, eu acho que também tem um lado, o jeito da pessoa ser, de gostar de enfrentar as verdades ou não, assim. Eu acho que você, assim como eu, a gente gosta por mais dolorido que seja, a gente gosta da cara, da transparência, do nu e cru, assim, né? Mas eu sinto, tem amigas minhas que eu converso e falam assim, sinceramente, tem coisas que eu preciso nem saber. Que é o que você falou, uma vez que você sabe, você ganha uma responsabilidade sobre. Seja você sabe de questões planetárias, espirituais, seja você sabe de uma questão pessoal tua. Você sabe, o que você vai fazer agora? Você tem aquilo. Se você não sabe, você fica no conforto, não sei mesmo, tu não tem que fazer nada, assim. Então, acho que é isso, assim, né? A humanidade usa muito disso, muitas vezes de uma maneira, que nem a gente falou, manipulativa, e muitas vezes achando que está fazendo bem também, né? Então... Ou seja, é uma balança muito... tênue, né? Muito tênue de se chegar ao equilíbrio. Eu posso usar a hiperexposição para fazer com que você se sinta responsável por mim. Ou seja, eu me abro ao extremo, eu te conto absolutamente tudo, coisas, inclusive, que eu não precisava de forma alguma te contar, mas eu faço questão de te contar, porque em você sabendo, você pode se sentir responsável. Então, você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que pensar em mim, você vai ter que se preocupar, você vai ter que me dar respostas.
Quer dizer, e esse vai ter que é muito relativo. Sim, mas sim. é o que a pessoa imagina. Só que eu posso também não te contar, eu posso te dar pequenos flashes, eu posso não te contar porque eu vou te deixar preocupada comigo. Ou seja, tanto a hiperexposição como qual que é o contrário de hiper? Não tenho a menor ideia do termo agora, mas assim, a micro, vai, a Guardar macro. a informação, né? A macroexposição com uma microexposição, vamos mudar. Quando a gente não sabe o que falar, a gente muda a palavra. A macroexposição e a microexposição, elas são estratégias de dominação. Sim. Porque assim, ai, Gabi, eu tô doente. Sérgio, o que você tem? Eu tô com uma indisposição, mas tô tão preocupado, mas muda de assunto. Por que eu te contei que eu tava doente se eu não ia te contar o que eu tenho? Ô, Gabi, você não sabe, eu tô com um problema, meu colesterol tá 130, eu tô com 48,9, te passo o exame inteiro que eu fiz no Fleury, aí você fala, caramba, o Sérgio tá mal, mas eu tenho que ajudar. Engraçado isso, menina. É engraçado. E você foi falando, né? Porque acho que, como eu sou terapeuta, a gente tem essa ainda. Tudo que vão me falando, eu vou me analisando. Olha, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Etc. E eu me vejo muito com a minha mãe. Assim, minha mãe é uma pessoa muito, muito preocupada, extremamente cautelosa, uma canceriana que às vezes exagera um pouco as coisas. Então eu falo assim, não vou contar isso para ela, porque vai trazer aí uma dor de cabeça para ela vai se desesperar por uma coisa mais simples. Então, assim, tem essa, né? De às vezes, para o bem, a gente escolher não partilhar certas coisas porque a gente acha que não vai agregar em nada. E tem outros momentos que a gente partilha mais. Assim, é interessante isso, porque é o que você falou, às vezes é usado como uma estratégia de dominação, às vezes a gente usa a gente mesmo pensando que é para o bem, e será que a gente está fazendo para o bem mesmo? Será que não? Enfim, é uma reflexão interessante. Você foi falando, eu falei, olha, eu acho que eu realmente, com a minha mãe, é uma pessoa que eu faço isso. Tem muita coisa que eu não... Não era essa a intenção do bate-papo, por favor, mas de repente pode ser. Claro. Não para deixar ela na ignorância, mas porque você sabe, senão vai virar um drama que não precisa, enfim. E é isso, né? Mas são estratégias. Ter ou não a informação é uma estratégia que a gente tem. A comunicação, né? Uma arma para a gente lidar com as pessoas e com as situações, né? Então, e a informação como parte da comunicação, né? E às vezes você falou, e tem um outro papo, eu não vou contar para a Gabi o que eu tenho. Ela vai saber que eu não estou bem, mas eu não vou contar porque a Gabi não tem que saber. Só que daí ela abre o meu Instagram e tá lá, né? Sim. Gente, e aí, qual é a reação da Gabi? Usando como exemplo, a Gabi pode falar, nossa, ou pode ser, por que este maledeto não me contou? E aí Sim. Você vai, você não me contou. E aí assim, né? No fundo, não quis te causar problema. No fundo, você está assim, ele pensou em mim. Pensou em mim. Olha aí, conseguiu o que eu queria. Gente. É verdade? É isso. Olha o diabinho, né? Olha o diabinho aqui no ombro fazendo a gente fazer isso. Sem dúvida. Como é que pode isso? Agora, não tem muito um remédio para isso, né, Gabi? Não tem um remédio que você possa dizer para as pessoas assim, gente, o conhecimento é bom. Eu acho que conhecimento é fantástico. É fantástico. É fantástico, só que conhecimento demais gera livros em biblioteca. Se o conhecimento não gerar uma ação, não gerar uma mudança... Uma aplicabilidade, né? Você vai conhecer para quê? Sem dúvida. Mas só que não conhecer também é ruim. Gente, não tem. Eu acho que uma coisa que. Eu não lembro também. Eu sou péssima para nomes. Tá. Mas uma coisa que algum desses renomes aí, filósofos, falou, assim, é tipo, nunca aceite as verdades que te falam. Sempre se questione, sabe assim? E eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Tô vendo uma coisa, antes de ter aquela coisa como verdade, ou ter a ausência daquela informação como verdade, cara, deixa eu ter um lugar de questionamento. Porque acho que hoje a gente tem acesso a tanta informação, que muitas vezes, a gente vai absorvendo as coisas como inércia, recebendo como... E acho que uma coisa que ajuda a olhar as coisas com mais consciência é questionar, cara, nada é verdade, nada do que estão te falando necessariamente é verdade.
Vai atrás, tenta provar aquilo, tenta ver na aplicabilidade prática se faz sentido, sabe? E acho que isso é uma coisa que me ajuda muito, porque eu gosto muito de estudar, de ler e tudo isso. Então, cada vez que eu leio uma coisa, eu falo, pô, interessante. Mas deixa eu ver, deixa eu testar, deixa eu questionar. Ah, agora faz sentido. Então, agora que eu aprendi isso, como é que eu aplico já que faz sentido, sabe? Então, acho que se questionar aí para os dois lados, tanto quando você tem informação, quanto quando te deixam à mercê da informação e você sente que alguma coisa está estranha, também usa esse questionamento, assim. Acho que isso é uma coisa que me ajuda, pelo menos, no meu dia a dia, assim, né? Com riscos, né, Gabi? Com riscos muito grandes. A gente está vivendo um momento, e eu já falei isso algumas vezes aqui, que para mim aquilo que eles chamam de mal do século, às vezes eles esperam terminar o século para falar, o mal do século XVIII foi tal. O mal do século XV foi esse. Para mim, o mal do... Nós estamos no século XXI, né, gente? Me confirma aqui, é século XXI, né? O mal do século XXI surgiu no início do século XXI, chamado fake news. Eu duvido que alguma coisa, pode ser Covid, pode ser outra peste, pode ser uma guerra nuclear, pode ser o que for, mas eu duvido que algo pior do que fake news venha a surgir. Não que na história fake news seja uma coisa nova. Existia, não tinha esse nome. Sempre existiu. Era mentirinha boba, era, sei lá. Agora, de forma deliberada, sim, como hoje a gente vê. E quando eu digo forma deliberada, não é para se atingir um objetivo específico. Eu estou falando contra o candidato tal porque eu quero ganhar a eleição. É horrível, é baixo, é sujo, é nojento, mas tem um objetivo. Na pior, pode ter um objetivo. Eu vou inventar uma fake news da Gabi porque eu quero. É legal. Porque é legal. Porque eu vou ter like. Porque eu vou ter seguidores. Mas o que eu fiz com a vida da Gabi? Bobagem. A Gabi se recupera depois. Total. Então, eu acho que difícil vai vir uma coisa pior que fake news. Não, realmente. Isso está muito rápido. Está muito rápido. E agora com a inteligência artificial, né? A fake news tem outro status. Porque você faz o vídeo daquela pessoa falando, sendo que não é a pessoa, é uma fake pessoa, e aí, então, assim, vai para um outro nível, né? Porque não é o disse que me disse, personificar ali como se a pessoa estivesse ilustrando uma atitude que ela nunca teve, assim, é um nível... Eu vi a Gabi pulando a cerca e caindo na casa do vizinho. Mas aqui, olha o vídeo. Exato, é isso. Gente, entra num nível... Energeticamente, você que é uma terapeuta energética, o quanto que isso bagunça a pessoa? Demais, né? Tem como reconstruir isso, Gabi? Assim, tem um lado, é interessante isso, né? Eu estava falando até essa semana, eu tenho atendido muitos adolescentes, assim, adolescentes que estão muito nesse mundo do TikTok, que tem... Meus sentimentos. Milhões de seguidores, etc, assim. E, cara, como mexe na autoconfiança, na índole, na essência da pessoa, os comentários e as fake news que as outras pessoas fazem, assim. E você fala, cara, tipo, você vê umas coisas que fazem pela maldade, sei lá, você fala assim, para que você tá fazendo? Para que essas pessoas estão fazendo isso em relação a essa? A troco do quê? E você vê como mexe com a essência da pessoa, como ainda mais adolescente que ainda está num momento de formação, digamos assim, né? Que está se estabelecendo cada vez mais com força, né? E você fala, mexe demais, assim, vejo pessoas totalmente desestabilizadas por causa dessas coisas de comentários maldosos, fofocas, fake news, né? Fake news em suas várias esferas, assim. E é difícil trabalhar, assim, quase que cria traumas nessas pessoas, de verdade. É meio... Parece estranho falar disso, falar que fake news podem criar trauma nas pessoas afetadas, mas podem. Você ainda é uma criança, mas eu lembro que do caso da escola base aqui de São Paulo, que você lembra? Não sei se você... Não você não lembra? É uma criança. A escola base recebeu denúncia de que era uma escolinha infantil e que crianças foram abusadas lá dentro. Aliás, foi aqui na Zona Oeste, tá? Aqui na Zona Oeste.
Imagina o que aconteceu. Criancinha sendo abusada numa escolinha. Fecharam a escola, o casal que era dono da escola briga, foi tu, não foi? Acusações, fechou a escola, eles se separaram. Milhares de coisas. Uma das crianças cresceu e falou: a gente inventou aquilo, a gente achou que era gostoso, a gente inventou porque a gente não gostava da tia. Nossa. É isso, né? Às vezes você pensa, cara, como que as pessoas que fazem essas coisas, elas não têm a menor de pingo de responsabilidade dos atos? Mas eram crianças, Gabi. Eram criança, Gabi. Imagina, a criança não sabia que ia chegar nesse ponto. Sim. Criança na carne, né? No espírito. E falo até que pelas fake news hoje em dia, né? Que são muitos adultos que fazem. Você pensa, gente, como as pessoas... Mas é assim. Aí, é o mundo, tem de tudo. E aí tem uma outra coisa que é o famoso, que a gente chama, a gente brinca na Umbanda, o bom e velho pai Google de Aruanda, onde você encontra a resposta para tudo. Sim. Sabe? E aí é aquela coisa, a pessoa chega e faz uma pergunta e aquele que deveria dar uma resposta acha que se eu não der a resposta, talvez porque ela não saiba mesmo a resposta, ou simplesmente porque eu quero manter-los presos a mim, a pessoa vai no Google e ele tem várias respostas. Várias respostas. E aí a pessoa volta e confronta. Mas eu fui no Google e eu vi isso. E aí? Não, veja bem, entenda que o Google não é uma fonte confiável. Como não é uma fonte confiável? Sim. Ou seja, assim, a partir do momento que você não estrutura uma relação com as pessoas no seu grupo de interesse. Sim. Uma relação saudável. Aonde esse peso de contar e não contar tenda ao equilíbrio. Né? Vai estar sempre assim, vai estar sempre uma coisinha, porque a vida é dinâmica, a vida acontece. Sem dúvida. Assim, o risco de você perder tudo é muito maior do que o risco de você ganhar alguma coisa. Sem dúvida. Eu falo, eu falo aí a Gabi falando assim, meu Deus, esse cara é completamente louco. Imagina, eu concordo. Mas é isso mesmo. Perder-se no caminho é muito fácil, Gabi. Como que as pessoas se perdem num caminho, e ainda mais numa época onde tem tantos caminhos que você pode seguir. Sem dúvida. E eu acho que escolher o caminho, né, devia ser mais fácil. É um desafio, porque tem, né, muitas opções de tudo hoje em dia. E não tem uma resposta, né, Gabi? Contar ou não contar, eis a questão. Porque acho que depende do caso, depende da situação, assim, tem tantas variáveis que envolvem ali, né? E acho que tem isso, tem coisas que a gente conta e tem coisas que talvez a gente não conte, guarde só pra gente, e também é uma forma da gente se preservar para alguma, assim, é difícil, não existe um certo e errado absoluto, sabe? Acho que não tem preto e branco, são muitos tons de cinza, então... E do outro lado, Gabi? E da pessoa que está sendo mantida na ignorância? O quanto a gente pode forçar para querer saber alguma coisa sem quebrar também esse equilíbrio, sem virar para a pessoa e falar, pô, mas licença, você está querendo saber demais da minha vida. Ou eu não quero te contar. O quanto que a gente pode forçar querer saber? Eu acho que assim, tudo depende com o grau de liberdade de relação. Só faço perguntinha complicada, né? Só faço perguntinha complicada para ti, né? Também, né? Eu acho que assim, tudo depende da relação que a gente tem com a pessoa, né? Eu acho que tem pessoas que a gente está no nosso ciclo próximo que a gente pode ser super transparente e falar, ó, você não tá me contando alguma coisa, tô querendo saber, você vai me contar ou não vai me contar? Então, assim, que eu acho que a gente pode ser mais preto no branco e pedir informação. Então. Tem pessoas que talvez a gente tenha pouco contato e a gente quer saber coisas da vida dela. Não, você pode até tentar com um jeitinho perguntar, mas assim, ela tá no direito dela de não te falar, sabe? Então, acho que o exigir que as pessoas nos contem coisas depende muito do tipo de relação que a gente tem com a pessoa. Então, você tem uma relação afetiva, de parceiro, parceira,
Cara, o nível de coisas, pô, você espera que a pessoa, grande parte das coisas, te conte. Ou se você sentir que ela não te contou e que você deveria saber, acho que não vejo o menor problema de você chegar na cara da pessoa e falar isso, ou para grandes amigos, pessoas do teu ciclo. Agora, para, sei lá, vai, zero, você vem e vem me perguntar algumas perguntas na minha vida, eu falo, pô, desculpa, é meu, é privado, eu não quero te contar. Então, acho que depende do nível de relação, a abertura que a gente tem para exigir que contem para a gente e o jeito de fazer esse pedido. Né? Então, assim, quando é uma relação mais próxima, pô, você pode ir numa boa. Quando é uma relação mais distante, talvez a gente tenha com mais jeitinho, porque dentro da gente a gente sabe que não necessariamente essa pessoa tem o dever de contar pra gente, né? Digamos assim. Duas coisinhas aí. Falei, não sei se compliquei mais do que respondi. Não, por favor, mas tem duas coisinhas aí. Eu vou começar pela segunda. Você mora num condomínio. Sei lá quantos apartamentos, um prédio maravilhoso, tal. Você pega elevador com as pessoas. E hoje em dia, elevador é um sistema de transporte afastativo. Eu sempre falo, né? Você entra no elevador e baixa a cabeça. Você não quer saber que ninguém falando com você no elevador. Mas você viu no Instagram da tua vizinha que ela postou um monte de coisa. E você se acha no direito. Já que ela postou, né? É público. É público. Só que não necessariamente ela quer falar sobre aquilo. Claro. O postar numa rede social não quer dizer que eu tenha vontade de falar. Eu posso ter tido vontade de postar e não de falar. Ai, Gabi, eu vi que você... Pode até ser ofensivo, né? Porque essa pessoa está me stalkeando, qual que é? Por que você está na minha rede social? Como O que está acontecendo? Eu não fiz aquilo. Exato. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Um cuidado delicadíssimo, delicadíssimo. Que a gente acha, botou na rede social, está no mundo. Sim, está no mundo. Só que talvez não esteja para todo mundo. A forma de lidar com aquilo, Sabe? A troco do que você está me seguindo no Instagram? Dá licença? Qual que é a tua? Então, é complicado. Então, temos que tomar cuidado com isso. E aí, a questão número 1. Você chega para o seu companheiro, para sua companheira, pro seu pai, para sua mãe, pro seu filho, para sua filha. Fala assim, escuta, eu preciso que você me conte isso. Eu preciso saber disso. Essa pessoa ainda assim mantém-se o direito da pessoa falar, eu não quero te contar. Mas você, como não? Como? Mas você é meu marido, você é minha esposa, você é meu filho, você tem que me... Quando entra no campo do tem que me... Nunca é o tem que, né? Mas acho que é isso que você falou, assim, eu acho que quando são relações próximas, acho que é importante a gente se abrir e falar quando a gente gostaria de saber alguma coisa. Agora, a pessoa sempre está no direito dela. Contar ou não vai ser sempre uma escolha dela. A gente nunca vai obrigar a pessoa. Mas muitas vezes, o que eu sinto também é que é muito complexo esse negócio do passar ou não a informação, né? Então, que nem eu dei o meu exemplo. Eu falei, eu não conto para minha mãe algumas informações porque em algum lugar eu acho que aquilo vai fazer mal para ela. Mas talvez ela ache que não. Então, se ela vem me pedir, até mim, e aí é interessante, porque se ela vem me pedir e falar, poxa, filha, acho que algo está acontecendo, talvez você tenha querendo me privar, porque não quer, mas eu gostaria muito de saber. Bom, aí talvez eu me abra a contar porque eu percebo que ela tem essa necessidade. Então, o que eu acho aqui é que esse diálogo nas relações é muito importante. Então, se a gente sente que a gente precisa, tá acontecendo alguma coisa e que não saber daquilo está impactando, inclusive, na nossa relação, eu acho que sempre vale, com educação, com jeito e etc., pedir a informação. Agora, de novo, a gente não exige nada. A gente, né, a pessoa não tem que nada. Se a pessoa escolher não contar, ela vai não contar. E aí, óbvio, né, a gente que vai fazer a partir daquilo. Então, acho que tem informações. Você me falar, putz, sei lá, a pessoa te traiu, e aí a pessoa não te conta sobre aquele respeito, você também tá no teu direito de acabar o relacionamento, sabe assim? Então, assim, o contar ou não contar tem consequências e não consequências também. Mas é o que você falou, ninguém tem que nada. No final do dia, ninguém tem que nada, né? Só que a corda da relação, ela vai se esticando. Sim, esticando. até uma hora que porque ela pode estourar. Tudo isso é um ping-pong constante. Sem dúvida. Olha,
me conta isso. Não, eu não quero te contar. Mas eu preciso saber. Mas eu não quero te contar. Mas por que você não quer me contar? Porque eu não quero que você saiba. Mas por que você não quer que eu saiba? Porque, gente, esse ping e a corda da relação vai se esticando. E chega uma hora que, tipo assim, se você não me contar. E aí o tem que vira um se você não. E a resposta pode ser não. Não. E aí, gente, isso vale para relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais. Profissionais também. Relacionamentos religiosos, relacionamentos de amizade, todos os relacionamentos. Perceber o quanto que essa corda, e aí vamos usar a analogia, está se esticando, está se tensionando e está chegando num ponto de ruptura, é uma habilidade que o ser humano não está pronto para isso ainda. A gente só percebe que a corda estourou depois que ela estourou. Sabe que nas pessoas que eu atendo, assim, acho que os maiores problemas de casais têm a ver com a comunicação, tem a ver com os diálogos, no final. Que se relacionar depende de uma habilidade de comunicação, de empatia, de escutativa, de saber quando colocar certas coisas e não colocar, perceber essas cordas que a gente não aprende na escola, né? Então. Devia ter essa matéria, né? Teoria do esticamento. Teoria do esticamento das cordas emocionais e relacionais. Inteligência emocional, inteligência interpessoal, nada disso tem na escola, imagina, podia ter, né? Super importante. E, na verdade, é o que faz toda a diferença na vida, né? Se você for estudar inteligência emocional no ambiente de trabalho e um templo religioso é um ambiente de trabalho. Tem dúvida. Tá, você só não recebe salário para estar lá, mas ao contrário, às vezes você não tem uma doação, você paga até. Mas é assim, o ambiente de trabalho depende dessa inteligência emocional, de você receber a informação que você precisa para trabalhar, do chefe te dá, mas assim, eu vou manter a equipe na ignorância, porque se eles souberem mais, o cara é capaz de ocupar meu cargo, e aí o medo fala mais alto. Gente. Muito. E é o que mais falta. Eu faço muita consultoria para a empresa, né? E você vê assim, as maiores debilidades dos executivos são inteligência emocional, interpessoal. Porque ninguém aprendeu, ninguém foi atrás e muitos poucos vão atrás de aprender sobre isso, de ganhar ferramentas para isso, né? Porque a gente tende a achar que o mais importante é o conhecimento racional, enfim, é a parte técnica e tudo isso, e não essa parte mais do tato aí de lidar e tudo isso. A gente faz isso com a gente mesmo, Gabi? A gente se sabota? Preferindo eu prefiro não saber, eu prefiro não assistir o telejornal para saber que está tendo uma guerra e que pode chegar em mim, eu prefiro não vou, quero viver no mundo de Poliana. Eu acho que a gente se sabota de muitas formas como um instinto de proteção, assim, né? Então eu acho que o nosso ego, essa nossa mente racional, não é por mal, mas como uma forma de tentar nos proteger, muitas vezes nos sabota de várias formas, incluindo trazendo medos e inseguranças para a gente, né? Que a gente fala aquela síndrome do impostor e tudo aquilo, porque não quer que a gente alcance outros patamares, porque sair daquele lugar e ir para uma zona que não é de conforto, é um desafio, né? Pode trazer sofrimento e tal. E uma das formas que a gente se sabota também é que nem você falou, assim, melhor não saber a informação, porque sei lá como aquilo vai me afetar. Então, prefiro. Até que a gente estava contando que os olhos não veem, o coração não sente. Então, tem bom gente que prefere não saber. Por quê? Depois que eu souber, o que é o perigo disso, né? Então, sem dúvida, eu acho que a gente, na minha visão, e aí falo muito para paciente, nós somos nossos piores inimigos. No pior dia, é isso, assim, você é a pessoa que mais se sabota, que mais se limita, que mais te trava, é a gente mesmo, e é para todo mundo tem esse sabotador, né? Como a gente aprende a lidar com isso, mas... é o nosso instinto de defesa. Pode ser o se fechar ou pode ser o se escancarar, né? O se escancarar também. Demais
O que não é o meu caso, por favor, de forma alguma, eu sou esse ser escancarado. Mas é uma estratégia de defesa, né? Ou seja, a gente se mostra tanto que as pessoas, que às vezes a gente não dá tempo de ninguém analisar direito a gente, né? Eu falo muito, eu estou sempre fazendo coisas. Quando eu vou ver, já tem outra coisa, já tem outra se sobrepondo. Deixei passar, aquilo passou. E ninguém percebeu. E isso de falar, isso expor muito, né? Eu lembro quando eu comecei no ambiente de trabalho, comecei a trabalhar, etc. Tem um pouco isso, porque às vezes você confia nas pessoas e abre coisas sobre você, só que tem pessoas que talvez você não pode confiar e elas usam aquilo contra você, né? Então, às vezes, esse lado de se expor e se abrir muito também pode ir contra a gente, porque, enfim, infelizmente, pessoas são pessoas. E também existem, então, né, pessoas que acabam manipulando a informação que você deu para elas, assim. Então... Por isso que eu gosto de cachorro. Por isso que eu adoro os cachorrinhos aqui. Para eles, quanto mais eu me abro, mais eu recebo deles. É verdade, é isso. Isso é um cuidado, né, Gabi? Não é porque você se abre demais que você recebe demais. Sim. E também não é porque você não abre que você não recebe. É o equilíbrio, é saber, né, as pessoas, saber os momentos, saber... Porque é isso, assim, não é sobre não se abrir ou sobre se abrir, é sobre o momento e as pessoas para se abrir, e o momento e as pessoas para não se abrir. E isso tem a ver com essa inteligência emocional e interpessoal, que é uma coisa que a gente desenvolve, assim, que não é... Nasceu ou não nasceu, porque isso é uma coisa que eu acho, né? Que nem aprender as fórmulas matemáticas ou aprender o conhecimento de história, pô, a gente aprende... Essas habilidades a gente também aprende e desenvolve. Só que, como a nossa sociedade não coloca isso no currículo, a maior parte das pessoas nem sabe que dá para aprender isso, né? E aí acaba tendo que aprender na prática, na vivência. Muitas vezes nunca aprende e às vezes aprende sofrendo muito, né? Por que eu juro que eu estou terminando aqui, as perguntas vão vindo na cabeça e eu preciso fazer. Por que para algumas pessoas não saber tá bom? É defesa também? Eu acho que é muito esse lugar da zona de conforto. Porque saber pode me levar para um lugar e me trazer uma responsabilidade que eu não quero agora. Então eu prefiro não saber. Aí vai contra o que eu sou, aí fica difícil de entender, né? O como que o não saber, o como que o ignorar, o como que o não se importar pode te fazer bem. Aí vai muito contra, acho que o que eu sou, né? Para mim, isso nunca fez que aí bem. eu acho que, assim, fazer bem é relativo, né? Eu acho que num lugar mais amplo, aquilo não tá fazendo bem para a pessoa, mas a pessoa acha que tá. Ela tá vivendo, né, um lugar aí de... A gente pode falar de ignorância, mas assim, de autodefesa no final do dia. Ela, né, acha que aquilo é o melhor para ela, mas no fundo não é, assim. Então... É o famoso, eu não vou tomar vacina, né? Não vou tomar vacina e tudo bem, porque se eu não tomar vacina, eu não vou ficar doente. Como? Você não tomava... Eu escutei isso. Se eu não tomar a vacina, eu não vou ficar doente. Não, mas a vacina é para você não ficar doente. E aí vem a nossa revolta. E isso é um trabalho enorme que a gente tem que fazer, o de não se revoltar. Total. Porque a pessoa é daquele jeito. É uma escolha de vida dela. Total. E é o respeito a outra... Porque, assim, é difícil isso. A gente... E acho que, como terapeuta, a gente vê muito isso, né? E a gente estava falando do outro tema lá, de falar do acolhimento e tal. O acolher tem muito a ver com respeitar os limites do outro, sabe? Porque acolher uma pessoa não é falar para ela o que você faria no lugar dela exatamente, o que você acha que ela devia fazer. Você tem que entender um pouco o contexto dela, sabe assim? Porque às vezes a gente tende a facilmente julgar e impor a nossa forma e achar que é certo para ela. Então, quando a gente fala na terapia, um pouco esse... Tem coisas que eu acredito que eu falo, essa pessoa tá fazendo essa cagada, etc. Só que o jeito de lidar e tentar trazer as luzes, etc., é cuidadoso. Tem coisas que você não pode bater de frente que você acaba desrespeitando a pessoa, né? Então, assim, é uma dança que é uma coisa meio sutil, não é... É muito mais fácil a gente simplesmente tentar impor e jogar e levar nossas verdades como se forem absolutas. Mas não é, porque para o outro pode ser outra realidade completamente diferente, né?
Nenhum italiano pode ser um bom terapeuta. E é pior que ela é Picciotto, ela é italiana, uma excepcional terapeuta, é uma excepcional terapeuta. Mas eu fico imaginando o quanto que às vezes você tem que se segurar também, menina, porque tá no nosso DNA o querer pegar e chacoalhar e falar, acorda para a vida. E acho que esse equilíbrio sutil, né? Essa semana eu estava atendendo uma pessoa pela primeira vez e ela, no final da sessão, ela falou assim para mim: nossa, você me deu um alívio, porque eu tentei em várias terapeutas e ninguém me fala nada. Todo mundo me deixa, eu passo uma pergunta e a pessoa fala: não, essa resposta você tem que encontrar dentro de você mesmo. E é um equilíbrio. Eu acho que assim, tem coisas, obviamente, que você não vai enfiar na pessoa, você não vai. Né? Mas tem coisas que, pô, a pessoa tá indo conversar com você, tá indo te trazer um tema porque ela quer também que você ajude na reflexão, que você fale alguma coisa. Quando você deixa a pessoa sozinha, adormecer, buscando ela mesma todas as respostas. Então é isso. Então eu acho que é esse... Não é que eu não fale nada, mas esse jeitinho entre o que falar e quando falar e não impor e respeitar é toda uma... Essa coisa do que você faria é coisa de coaching, né? Aqueles coachings, né? Assim, a empresa está com esse problema. O cara reúne a equipe inteira, pede para que o problema seja dito, aí todo mundo olha para ele esperando a resposta, ele olha para a equipe e fala: o que vocês fariam para resolver o problema? Mas que cara, se a gente soubesse, não tinha te contratado, imbecil. Exato, é isso. Mas aí o cara está ganhando lá não sei quantos milhões para... Não, o que eu preciso desenvolver a resposta que está dentro de vocês. Ah, minha amiga, eu fazia os coachings passarem cada vergonha quando eu estava no mundo corporativo. Você não faz ideia. Eu falei isso para eu imagino. Eu falava assim, amigo, desculpa, mas se era para ouvir você perguntar isso, eu não precisava ter te contratado, né? Eu te trouxe aqui para você me apresentar alternativas de respostas. Claro. Daí eles começam, não, veja bem, porque em todo... Aí já mandei o cara para aquele lugar. Sei muito como é. Nem falo. Gabi, obrigado, amiga. Eu acho que a gente não tem uma resposta clara. E a gente não precisa ter uma resposta clara. O que a gente precisa fazer, como pessoas que entendem de energia, pessoas que entendem o universo espiritual, é clarear. E a luz chega para cada um de formas diferentes. Tem luzes que cegam, tem luzes que mostram o caminho, tem luzes que são vistas lá longe, as pessoas seguem, tem luzes que estão do lado e as pessoas não enxergam. Então, eu sempre digo que o livre-arbítrio, para mim, tinha que ser que nem senha de cartão de crédito. Errou 3 vezes, cancela. Mas não é assim. A gente não pode fazer muita coisa. Então, minha amiga, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado demais. E se eu puder abusar, vou abusar muito de você. Você vai voltar muitas vezes aqui para a gente bater papo. Tenho plena certeza disso. Eu que agradeço. Adorei o papo, adorei o tema. Espero, de alguma forma, ter sido uma conversa legal, porque nem sabia o que você ia me perguntar, nem sabia o que ia responder. Mas isso que é legal. Espero que... Isso que é legal. Eu gosto também desse formato. Eu sou fã dessa espontaneidade aí. Mas, boa, adorei. Maravilha. Obrigado, Gabi. Obrigado a você que acompanha mais esse programa, seja na Rádio Sensorial, seja no YouTube do Caminhos da Evolução. A gente volta logo. E aí, vamos fazer cada vez mais perguntas para tirar o véu da ignorância e trazer o véu da claridade para todos. Beijo, amiga. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.